A maioria das pessoas sabem quanto elas ganham por mês, mas quase ninguém sabe quanto ganha por hora. E essa ignorância, esse tipo de ignorância pode estar custando extremamente caro. É por isso que eu montei uma fórmula que vai fazer você entender de maneira muito mais profunda como parar de jogar dinheiro fora sem você nem mesmo perceber. Antes de qualquer coisa, o verdadeiro problema é que aqui no Brasil, diferente de vários outros cantos como os Estados Unidos, até na própria Europa, a gente recebe um salário mensal. Isso faz com que você, a cada decisão que você vai tomar com relação a comprar X ou Y, você compare o valor que você recebe mensalmente versus o valor que você está pagando ali. Então, um exemplo bem prático e bem escrachante. Vamos supor que você precisa, você é de São Paulo e você precisa ir do ponto A até o ponto B. Para ir de metrô, você vai gastar 1h30, mas isso vai custar mais ou menos R$6. Para ir de Uber, isso vai te custar tipo R$40, então não sei, 7 vezes mais o valor que você iria pagar no metrô, porém você vai chegar em 30 minutos. Então é 1h30 versus 30 minutos. E a diferença nessa equação como um todo tá literalmente no tempo que você vai gastar para ir do ponto A até o ponto B e, ao mesmo tempo, o valor que isso tudo vai custar. Numa decisão prática, muitas pessoas vão escolher ir de metrô. É mais barato, só vai demorar mais. Mas o ponto principal aqui é como que você faz essa análise e essa tomada de decisão? Como que você, de fato, começa a tomar decisões melhores, não somente através da perspectiva do tempo, como também da perspectiva do dinheiro? Como que você define e decide se vale mais a pena você pagar um Uber R$40 aqui, ganhar 1 hora porque você está pagando mais caro, ou se vale mais a pena você pagar no metrô e perder 1 hora da sua vida? Como que você começa a tomar esse tipo de decisão? E, sinceramente, eu sei que a maioria das pessoas querem soluções que são mais fáceis, diretas e simples. Então, meu objetivo aqui é simplificar isso daqui o máximo possível. É por isso que eu criei a seguinte página aqui, que nem é uma planilha, eu justamente tentei simplificar ao máximo para você começar a tomar decisões melhores, levando em consideração o seu tempo e o seu salário como um todo, ou todos os seus ganhos líquidos. Isso daqui é basicamente uma calculadora de quanto que vai valer ou quanto está valendo a sua hora e, ao mesmo tempo, de como fazer a comparação disso tudo. E como que isso funciona na prática? Vamos supor que, hoje em dia, a sua renda mensal líquida esteja de mais ou menos R$10.000. Você vai colocar aqui qual que é a sua renda mensal líquida, quantas horas por dia você trabalha, ou seja, quanto que você gasta para poder chegar nisso daqui em termos de tempo, quantos dias na semana você gasta trabalhando para alcançar isso daqui, coloca a quantidade de semanas que você trabalha no ano. Então, se você tem férias, normalmente são 4 semanas de férias que uma pessoa normalmente tem, coloca a quantidade de semanas de férias que você tem, coloca aqui também os custos ocultos. E o que são esses custos ocultos? Quanto tempo que você demora deslocando até o seu trabalho? Então, ou melhor dizendo, para você realizar essa coisa, quanto tempo que você demora ou gasta para você ir do ponto A até o ponto B e conseguir esse dinheiro aqui? Qual que é o tempo que você demora se preparando para fazer isso daqui, né? Se arrumando para ir para o trabalho, trocando de roupa, etc. É um tempo que você gasta e está associado a tudo isso daqui. Isso daqui, essas 8 horas, é realmente o total que você trabalha ou tem horas extras que você não é pago, que você não recebe e afins? Coloque essa quantidade aqui. E depois do trabalho, não é que você terminou de trabalhar automaticamente todo o seu tempo ele já está livre. Não, você ainda tem um momento de descompressão, né? Você tem um momento do seu cérebro parar aquilo dali e migrar para uma outra atividade ou uma outra coisa para você poder ser produtivo. Então, as premissas básicas desse primeiro simulador aqui é justamente fazer isso tudo aqui. Uma vez que você preenche tudo isso daqui igual eu preenchi, vamos colocar aqui um supor de a gente demora 30 minutos para poder ir até o trabalho, então 0,5 é metade de 1 hora, 30 minutos também se preparando, a gente não tem hora extra e demora também 30 minutos para ter essa descompreensão. Uma vez que você coloca todas essas premissas, você clica no botão de calcular meu valor por hora. E com isso você tem exatamente a quantidade total de horas que aparentemente você trabalha no mês versus a quantidade de horas reais, então já tem uma primeira comparação entre o que você acha que você trabalha versus o que você realmente trabalha, o valor que aparentemente é a sua hora versus a sua hora real. O real comparativo aqui interessante da gente utilizar é qual que é o valor da sua hora, quanto que de fato você tem recebido pela sua hora produtiva. E aí, descendo mais um pouco bem aqui, então, esse simulador ele traz alguns insights, mas eu acho que o ponto principal aqui é sobre decisões. Se a gente já sabe aqui que a sua hora, ela vale basicamente R$52,63. Logo, você gastar 2 horas em uma reunião que poderia ser um e-mail, qual que foi o real valor que você perdeu em cima disso tudo? Nesse caso aqui, basicamente, a gente pode chegar na conclusão que, em termos de horas versus valor, você perdeu
deu R$105,20. Literalmente uma reunião de 2 horas vai te custar esse valor aqui, ou vai custar para a empresa que você trabalha esse valor aqui. Agora, será que vale a pena você contratar uma faxineira por R$300 por mês? Basicamente, isso daqui é a quantidade de horas que essa faxineira vai te custar. Então essa faxineira te custa 5,7 horas. E aí, vale a pena? Você tá a fim de trocar 5,7 horas? Ou melhor dizendo, se você mesmo fosse fazer essa faxina, você gastaria mais ou menos horas do que isso daqui? É literalmente uma comparação. Vamos pegar outro exemplo maravilhoso, declaração do IR. Se você fizer a declaração do seu IR sozinho, vamos supor que você vai demorar 8 horas. Hoje em dia é muito mais rápido do que isso, mas eu coloquei aqui um exemplo de 8 horas. Isso daqui equivale a R$421, né, de horas, é equivalente, né, novamente a comparação, para você. Versus um contador. Quanto que custa um contador? O contador custa R$200, R$300? Faz essa comparação. E aí, no restante desse simulador, você consegue colocar outras decisões e verificar na prática como que isso te afeta. Mas o ponto principal com todo esse vídeo aqui, mostrando esse simulador na prática, é como que você passa a tomar decisões melhores. É, literalmente, coloca os seus dados aqui dentro, entenda profundamente quanto vale a sua hora e começa a fazer essas comparações muito mais reais. Será que vai realmente valer a pena você ir de metrô até um canto X, ter todo o estresse, todas as horas que você gastou ali versus pagar R$40 no Uber? O que saiu mais caro? A sua hora que você perdeu dentro do Uber ou whatever? Então, basicamente, isso daqui é muito mais um framework de como você tomar decisões. Claro, obviamente, tem outras coisas que afetam nessas suas decisões. Como eu falei antes, de repente, talvez você não se importe de ir de metrô, até prefira, porque você pode ir escutando um podcast, escutando uma música ou qualquer coisa do tipo. Isso é literalmente um framework simples de, ok, a partir de agora, começa a entender mais a fundo quanto vale a sua hora, como tomar as melhores decisões a partir dessa informação, a partir desse valor. Literalmente, essa é a maneira como eu gosto de decidir tomar decisões dentro da minha vida. Ontem mesmo isso aconteceu. Eu fui participar de um evento que eu achei extremamente bosta. A gente gastou tipo R$70 de estacionamento, eu fui com outras pessoas, e ao mesmo tempo um Uber para eu poder voltar para casa e focar em outras coisas estava custando tipo, sei lá, R$60, mais ou menos por aí. Então no total, se eu fosse embora naquele exato momento em que eu notei que o evento era uma porcaria, eu basicamente só de quebra estaria ganhando 120, eu estaria gastando R$120. Fora tudo isso daí, o peso que de fato eu coloquei para tomar essa decisão de ir embora ou não foi, tá bom, eu sei que as minhas horas nesse evento vão ser improdutivas, eu não vou poder estar fazendo outras coisas mais relevantes. Será que as próximas 4 horas que talvez eu teria que gastar aqui pra, enfim, só ficar aqui, será que essas 4 horas são mais caras ou mais baratas do que esses R$120 que só de quebra eu gastei pra poder chegar no evento? A conta foi simples, a decisão foi extremamente simples e rápida. Não, 1 hora aqui já não vale a pena, já gastei muito, fica muito mais caro do que se eu desistir de tudo isso daqui e voltar nesse exato momento. É literalmente utilizando esse framework de tomada de decisão que faz sentido e faz eu tomar decisões melhores ou mais simples. Mas enfim, faz o cálculo aí, deixa nos comentários quanto de fato hoje a sua hora tá valendo e como que você pode começar a utilizar essa informação de uma maneira melhor a partir desse momento. Enfim, tchau.